Quero conversar com você sobre esse tema: cartas vivas de Cristo. O apóstolo Paulo fala que esta carta ou estas cartas, elas não foram escritas em tinta de caneta, não foi escrita em tábua, em madeira. Antigamente a escrita era feita em argila, depois era colocada no forno, era colocado em pedras. A escrita era feita em pergaminhos, papiros. E aí Paulo fala que esta carta, ela não foi escrita em nenhum material deste, mas ela foi escrita no meu coração e no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Foi Ele que imprimiu em você, imprimiu em mim a vontade de Deus, a vontade do Pai. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, Ele nos selou. Quando você converteu, meu irmão, e isso não foi uma decisão sua, mas foi uma decisão de Deus, e quem fez a obra em teu coração e no meu coração, foi o Espírito Santo. Foi Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que nos regenerou, Ele que nos tornou novas criaturas. O Espírito Santo de Deus nos mudou, nos transformou e imprimiu em nós e escreveu nas tábuas que é o nosso coração a vontade de Deus. E quando Ele escreveu em mim e você, essa escrita viva que está em nós, volto a dizer, à medida que nós vamos estudando a Bíblia, aprendendo na palavra, e a fé vai sendo gerada em nós, quando você lê a Bíblia, então quando alguém te dá um estudo bíblico, ensina a palavra, o Espírito Santo de Deus que inspirou a palavra, Ele então revela a nosso espírito e imprime em nosso espírito aquilo que Ele revelou aqui. Por isso que tem muitas coisas que fazíamos antes e não fazemos mais, porque nós somos esta carta viva que o Espírito Santo escreveu à vontade de Deus em minha vida e em sua vida. O remetente, Jesus Cristo, que escreveu, que enviou essas cartinhas que eu lhes disse, milhões e bilhões que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Enquanto o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e João escreveu em pergaminhos, em papiro as cartas, Jesus enviou essas cartas e foi o Espírito Santo que escreveu em meu coração e seu coração. Então nós somos, presta atenção, estas cartas vivas, ambulantes, que estão em toda parte, e Jesus que as enviou. Qual é a mensagem que está nessas cartas? E é interessante que a mensagem que está nessa carta é uma mensagem que o mundo não consegue entender, porque a mensagem que está nessa cartinha que é você, nessa cartinha que sou eu, é uma mensagem que fala o seguinte: que aquele que quer vir após mim, a si mesmo o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É difícil ou não é? É difícil, irmão, negar a si mesmo. Esta carta fala de renúncia, esta carta fala de morte. Ih, pastor, que negócio é esse? Morte. O Senhor Jesus diz que aquele que quiser ganhar sua vida, acontece o quê? Perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Então o remetente é Jesus. Nestas cartas, e nesta noite tem muitas aqui, e quem sabe todos vocês são cartas vivas de Cristo, e não é eu que vou julgar, cada um de vocês que está aqui vai dar o testemunho de quem é você, a experiência que você teve com Jesus, para dizer: eu sou uma carta viva. Então essa carta fala de perdão, essa carta fala, o conteúdo da carta fala que se alguém te der um tapa na face, você deve fazer o quê? É difícil ou não é? Antes, em Mateus mostra isso,
nos evangelhos, dente por dente e olho por olho. Se alguém te der uma tapa, solta o murro no pé da orelha dele. Antes, Jesus vem e deixa essas cartas registradas, que o desejo dele, como remetente, é que estas cartas, ao receberem um tapa na face, deve oferecer a outra. Se alguém te fizer andar uma milha, ande com ele quantas? Se alguém te tomar a capa, dele também a túnica. Então o que está registrado nessas cartas está falando de morte, que eu preciso de morrer. A proposta do mundo aí fora é que você tem de conquistar, você tem de ter sucesso, você tem de determinar. Então está registrado nessas cartas, se não tiver na sua, tem de estar registrado, que a proposta do remetente é morte, é que tem que ter cruz. Aquele que vem após mim, que quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome o quê? Tomar cruz significa negar a mim mesmo. E ao negar a mim mesmo, a minha vontade, os meus desejos, eu vou sofrer consequências. Uma mensagem que na minha imaturidade, e isso há mais de 20 anos, eu cheguei pela displicência de pregar, dizer assim: olha, nessa noite Jesus vai restaurar os seus sonhos. Se eu tivesse falado, aí eu mudei, hoje eu falo assim: Jesus pode restaurar o sonho seu, que se for para a glória dele, se for da vontade dele. Porque tem sonhos que você teve e tem, que não é da vontade de Deus, e ele não vai restaurar aqueles sonhos que você tinha. Entendeu? Na carta é colocado isso, que você tem de perder. Nessa carta tem de estar expresso, e as pessoas têm de ler em mim e em você, que somos cartas vivas, que eu vou perder, que eu vou ter de sacrificar, que eu vou ter de me entregar por amor a Jesus. Isso é difícil, irmãos. E isso tem de estar expresso em nós. As igrejas estão empaturradas de pessoas, cheias de pessoas religiosas. E os pastores hoje estão pregando o evangelho de sucesso, muitos pastores, um evangelho que você vai conseguir, que você vai ter os seus sonhos de volta, que você vai ter tudo aquilo que você perdeu. E essa não é a proposta do evangelho. E as igrejas, têm surgido igrejas e igrejas no Brasil, e as pessoas enchem os templos, porque afinal de contas, e já tem pastor que prega isso, né, bispo? Você vem aqui nessa noite e nós não temos nenhum compromisso com a sua vida. Você pode vir aqui, você entrega a sua oferta, seu dízimo, e nós não estamos nem aí para a sua vida. A carta de Cristo fala que nós estamos aí um pelo outro, que nós devemos preocupar sim um com o outro. A comparação que eu fiz desse líder é porque eu quero colocar para você, meu querido. As igrejas estão cheias de pessoas, mas quando você vai ver, são poucas as cartas vivas. E o que eu quero colocar aqui é que essas cartas vivas, elas devem fazer diferença lá no trabalho. Um colega seu de serviço, ele deve olhar em você e ver que há uma diferença, há uma transformação. De repente lá, alguém que te maltratou no trabalho, que desprezou, que desdenhou você lá no trabalho, aí você oferece a outra face. Sabe de que maneira? Perdoando aquela pessoa, amando aquela pessoa. Aí ela vai ler em você a carta viva de Cristo. Você é uma carta viva de Cristo? A pergunta que eu estou fazendo. Veja bem, esta mensagem é uma mensagem que fala também de um Cristo que morreu na cruz por nós. É uma mensagem que fala que Ele derramou sangue precioso pelos nossos pecados. Veja, e a maneira que nós devemos pregar, entregar essa mensagem como cartas vivas. Eu tenho visto que ultimamente não é ficar falando tanto. Sim, devemos falar, mas precisamos de viver o evangelho.
Fala comigo assim: eu preciso viver o evangelho. Sabe por quê? Todo mundo prega, cara. O católico prega, tem padre hoje pregando melhor do que pastor. Tem ou não tem? Não. Tem pastor e hoje que o cara prega demais. Se você ligar a rádio, você vai ver cada mensagem, cada heresia também. Então eu creio que nesse finalzinho do tempo, onde se aproxima o arrebatamento da igreja, a vinda do autor, do remetente dessas cartas, Jesus Cristo, eu creio que o que Deus está querendo de nós é que nós vivamos o evangelho. Lá no trabalho, lá na escola, a maneira como nós tratamos as pessoas que convivem conosco. Porque falar é fácil, mas viver... Contei, e vou repetir aqui, de uma pessoa que converteu conosco aqui tem um tempo, tem muito tempo, e ele queria que eu o batizasse, mas pensa um cara opressor dentro de casa, a mulher vive, eu e você temos uma vida de testemunha, pesa sobre mim e você uma responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. A mensagem está aqui, olha, é a mensagem de salvação, é a mensagem das boas novas que Cristo morreu numa cruz, é a mensagem que deve ser direcionada ao mundo. O destino é o mundo, e o mundo está lá no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança, entre os seus. Ser crente aqui na igreja, ter cargo na igreja, porque gente, eu morro de rir. O pessoal hoje está pensando que servir a Deus é ter um cargo na igreja, porque ter um cargo na igreja, aí eu já faço a minha autoexpiação emocional, psicológica. Agora lá no trabalho, lá na escola, dentro de casa, a pessoa é um capeta, um mau testemunho, estúpido, bruto. Cartas vivas de Cristo, viva o evangelho. É interessante que tem até uma pregação que a gente faz, né? Que os anjos anelaram pregar o evangelho. Na verdade, os anjos não anelaram pregar o evangelho. Os anjos anelaram prescrutar as grandezas de Deus. Mas aprove a Deus revelar suas grandezas às cartas de Cristo, a nós. Os anjos anelaram descobrir a revelação de Deus que Deus nos deu. Ele nos revelou o que está aqui pelo Espírito Santo dele. Então a responsabilidade de pregar o evangelho é minha, é sua, como cartas vivas de Cristo. Então eu tenho essa mensagem, você tem essa mensagem. Lá no trabalho, quando alguém tem um problema com você, não é que você não vai ficar com raiva. É ilusão eu dizer aqui que o crente não fica com raiva. Eu não vou dizer também que você de repente não vai perder a cabeça. Mas o apóstolo Paulo fala em Efésios 4 que você deve irar. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma coisa é você chegar no trânsito e alguém xingar sua mãe e você ficar irado. Não fica irado ou não fica? Fica ou não fica? Você não fica não? Você não gosta de sua mãe não, cara? E xingar sua esposa. Então você está no trânsito lá, de repente alguém xinga sua mãe, porque o carro apagou por displicência sua, não foi sua culpa. Aí o cara estava com pressa para chegar logo lá, xingou a sua mãe. Mas você é uma carta viva de Cristo. O que você deve fazer? Você fica irado e dá vontade de falar assim: você que é, mas você aquieta o coração, porque você é uma carta viva de Cristo. Alguém te maltrata no trânsito, alguém vilipendia a sua vida, alguém, na verdade, lá no seu trabalho, começa a pegar no seu pé, e ao invés de você tratar o mal com o mal, você começa a orar por aquela pessoa. É o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6. A Bíblia diz que se o teu inimigo te perseguir, ore por ele, ore por aqueles que te perseguem. A Bíblia diz para nós, e é Jesus falando: amai os vossos, o quê? Inimigos. É amar o inimigo. Irmãos, esta é uma palavra difícil. É difícil, não é, gente? Difícil.
Difícil você, lá na sua escola, ser bulinado. É isso mesmo? Alguém praticar bullying contra você e você falar assim: olha, moço, eu fiz jiu-jitsu, moço, eu fiz karatê, viu? Eu sou faixa marrom. Tem isso? Marrom? Tem não? Eu fiz capoeira. Cordão o quê? Que cordão é? Verde e amarelo. Eu fiz capoeira, viu? Esse cara está me enchendo. Me segura aqui, senão eu vou lá. Me segura aqui. Me segura aqui, senão eu vou lá. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Está afim? Você está afim de seguir Jesus, irmão? Porque é fácil aqui, bate palma aqui, legal. E isso aqui, bater palma aqui, gente, olha, nesses shows que tem por aí, nesse lugar que tem por aí, todo mundo faz isso, nas seitas tem isso. Nas seitas heréticas, bater palma, cantar até para Jesus. O que Jesus quer, o que o mundo quer ver em nós, é uma diferença, é um brilho. E o apóstolo Paulo também em Coríntios fala que nós somos os bons perfumes de Cristo. Não é Malbec não, gente. Há em nós um perfume gostoso. Qual é o perfume seu? Há em nós um brilho de Deus. Nós somos os luzeiros de Deus neste mundo, nessa escuridão que está aí. Mas nós estamos falando de carta. Nós somos as cartas vivas. Sua esposa vai falar assim: pastor Eugênio, o senhor pode batizar bem, viu? Pode batizar bem, pastor. De vez em quando ele fica nervoso, mas pastor, bem mudou. Está tratando lá em casa os meninos, pastor. Você acredita que pegou esse dia um menino no colo, de 22 anos, no colo? Pastor, olha, pastor, minha mulher, pastor, as panelas lá em casa, nós perdemos as panelas tudo, porque ela bate na parede de raiva. Ah, pastor, olha, mas depois que ela converteu, pastor, as panelas continuam tudo arrumadinha. E não é, pastor, que agora ela passa até um negócio lá de alumínio nas panelas que chega a brilhar. Esse dia eu peguei ela olhando para a panela assim, penteando o cabelo. Está entendendo, meu irmão? Mudança, cara. Escuta aqui, olha, nós somos os evangelhos ambulantes de Cristo. Cadê minha Bíblia? Ficou lá em cima. Engraçado. Um ateu aí, né? Um ateu aí. Esse pessoal meio doido aí da internet, desse programa aí, alguém jogou a Bíblia no chão lá e sentou o pé na Bíblia, a Bíblia voou na câmara. Pensa do lado de cá, os crentes falando: vixe, sentou o pé no Evangelho, sentou o pé no Evangelho, Deus vai matar ele. Irmão, isso aqui não é Evangelho não, irmão. Evangelho é a sua vida. É terrível isso. É tão terrível que um pregador falando um dia, pregando, que as pessoas que escrevem na Bíblia, que escrevem aqui na Bíblia, estão maculando o Evangelho de Jesus. Ai, essa doeu, não doeu? Misericórdia. Então nós temos que pensar: o Evangelho sou eu, onde eu estou indo, lá está um evangelhozinho ambulante, andando. Pensa comigo, Jesus ter chegado no céu, chegou nos céus, aí um anjo perguntou para Jesus: vem cá, mestre, todos ouviram o Evangelho? Não. Ué, e aí? Eu deixei lá as minhas cartas vivas, que são os evangelhos ambulantes. Isso é maravilhoso, irmãos. Há milênios de anos, um homem chamado Eliseu, todos os dias, profeta de Deus, passava em frente à casa, uma sunamita, e um dia ela falou com seu marido: eu vejo que este homem que todos os dias passa aqui em frente de casa é um santo homem de Deus. Isso que significa carta viva. De repente seu chefe vai falar assim: olha, essa mulher aqui, olha, é diferente, esse rapaz é diferente, tem uma coisa diferente nele, há um brilho diferente, há uma maneira, há um comportamento diferente. Gente, as pessoas estão cansadas de ouvir: Jesus te ama. É assim? A gente está querendo ficar livre da pessoa logo, né? Jesus te ama, viu? Tchau. A gente quer ficar livre logo de uma vez.
As pessoas querem ver se Ele ama mesmo. Ele ama quando você precisa de fazer algo no momento de humilhação, de perda, quando alguém pisa em você. Presta atenção, a sociedade, o mundo está afunilando. A peneira de Deus já começou há muito tempo. É bom reunirmos nessa noite, claro, é importantíssimo. Mas o que precisa fazer a diferença é eu, você, onde nós estivermos, nós devemos ser lá representantes do Senhor. As cartas vivas, os evangelhos ambulantes. Pode rasgar tudo, pode rasgar as Bíblias, mas já foi impressa aqui em mim o que eu devo fazer, a vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os presbíteros.